Hoje, a nossa 7ª aula, nós vamos falar sobre licor e frutas cristalizadas. Então, as bebidas alcoólicas podem ser consideradas tão antigas quanto a própria humanidade. Povos tão antigos quanto os fenícios, assírios e babilônios as mencionavam em seus registros. No Brasil, a bebida é definida como um produto refrescante, aperitivo ou estimulante, destinado à ingestão humana no estado líquido, sem finalidade medicamentosa e contendo mais de 0,5% em volume de álcool etílico a 20 graus centígrados. Então, segundo a legislação brasileira, as bebidas alcoólicas são classificadas em fermentadas, cerveja e vinho, por misturas licor, amargo e aperitivo, aguardente composta e bebida mista, destiladas, cachaça, rum, aguardente, whisky e conhaque, destilo retificadas, vodka e gin. Então, a cerveja e a cidra, elas são refrescantes, os aperitivos amargos, os vinhos e licores são estimulantes. Só que vale ressaltar que entre todas as bebidas alcoólicas, somente os licores podem ser produzidos de forma artificial. Então, os licores, eles são produzidos em várias regiões do mundo, de forma artesanal ou industrial. Então, países como Holanda, França, Espanha e Itália produzem os licores mais conhecidos do mundo, entre os quais pode-se citar o Cointreau, à base de casca de laranja, Benedict, à base de ervas, Advocate, à base de ovos, Cherry Brandy, à base de cereja, e amarula, que é o mais conhecido, que é feito do fruto da amarula. Então, além disso, o seu processamento, ele exige uma tecnologia mais simples. Então, o produto final, ele é comercializado a temperatura ambiente e apresenta uma extensa vida de prateleira. Então, a produção de licores, ela representa uma forma de contornar os problemas relacionados à comercialização de produtos perecíveis e com aspectos visuais de tamanho e forma inferior ao exigido pelo mercado de mesa, mas que se encontra em um bom estado de conservação e apresenta excelente valor sensorial e nutricional. Então, o licor, a palavra licor é de origem latina, lique facere, e significa fundido ou dissolvido em líquido. Então, a definição de licor, ela é bastante variada, contudo, vários autores mencionam os mesmos elementos principais de um licor, que é uma bebida dita por mistura, que é composto de uma fonte alcoólica, uma fonte de sabor e uma fonte de açúcar. Então, os licores são bebidas alcoólicas que levam açúcar e produtos aromáticos, tais como o extrato de planta e de frutas, e as destilações destas, sucos de frutas e óleos essenciais. Então, segundo a legislação brasileira, licor é a bebida com graduação alcoólica de 15 a 54% em volume, a 20 graus Celsius, e um percentual de açúcar superior a 30 gramas por litro, elaborado com álcool etílico potável ou destilado alcoólico simples, ambos de origem agrícola ou com bebidas alcoólicas
adicionadas de extrato ou substâncias de origem vegetal ou animal, substâncias aromatizantes, saborizantes, corantes e outros aditivos permitidos em ato administrativo complementar. Então, vamos ver uma visão geral sobre os licores. Então, antigamente, os licores faziam parte da economia doméstica da maioria das famílias rurais. Cada região tinha seus licores, suas aguardentes. A maioria dessas receitas era transmitida de geração em geração e o próprio jardim fornecia a matéria-prima para a elaboração dos licores. Então, as formulações de licores mais tradicionais são mantidas em segredo e constituem basicamente da extração por maceração alcoólica de frutas e plantas frescas ou desidratadas, ou ainda uma mistura de suco com uma fonte alcoólica que é adoçada. Então, existem inúmeros tipos de licores, variando desde os tradicionais, que são produtos mais fortes, até os especiais, que são produtos mais leves, tais como os blends, os cremosos e os aperitivos. Então, a partir de 1989, a tendência passou a ser uma produção de licores cujos aromas sejam mais pronunciados e com teor alcoólico mais baixo. Então, essa combinação torna mais agradável a ação de saborear o licor e o torna menos embriagante. Então, dessa forma, ganharam espaço os licores de frutas, que são bebidas preparadas por um processo sem fermentação, utilizando frutas como principal elemento natural e possuindo um grau alcoólico em torno de 25% e cerca de 150 gramas por litro de açúcar. Então, esses licores, devido à presença de frutas em sua composição, eles são mais ricos em compostos fenólicos, que por sua vez são de grande interesse nas dietas por possuir atividade antioxidante, além de possuir o efeito anticancerígeno. Porém, essa característica não é exclusiva dos licores à base de frutas. Então, alguns estudos mostram que o licor italiano, que é produzido a partir de nozes verdes, também apresenta significativo teor de substâncias fenólicas com elevado poder antioxidante. Então, o aparecimento desses licores, eles remontam de tempos bem antigos. Então, consta que nas tumbas do Velho Egito foram encontradas receitas de licores que eram usados como digestivos e como produtos medicinais, especialmente para combater alguns problemas relacionados ao estômago. Então, os licores, ele tem a sua origem na Itália, sendo que no século XIII, eles eram apenas medicamentos açucarados misturados com suco de fruta, com a função de mascarar o gosto dos medicamentos. Então, posteriormente, as informações foram propagadas a outros povos e a rainha francesa Catarina, ela difundiu os conhecimentos em relação ao licor para todos os povos. Então, assim, o licor deixou de ser um remédio e passou a ser bebida favorita dos povos. Então, nota-se que o licor é um produto de tradição. Então, conforme relatos, não há um consenso sobre a data e o local onde os licores foram criados pela primeira vez, mas é certo que os
licores eles surgiram em épocas e locais distintos. É uma bebida muito antiga que foi criada em clima de magia. Então, a história do licor ela está envolta em clima de magia e alquimia. Então, destilações eram feitas com o objetivo de se encontrar o elixir da longa vida. Então, isso foi o início do desenvolvimento de alguns licores. Por isso que não há um consenso entre os autores sobre a sua origem exata. Então, tem um licor francês, que é produzido desde 1605, e a sua composição ela é mantida em segredo, mas se sabe que é composto por mais de 130 ervas. Então, a produção desses licores está relacionado à tradição de cada região produtora. Então, existe uma infinita quantidade de tipos de licores. Então, cada um tem uma origem diferente. Então, portanto, cada licor tem a sua própria história. Então, nessa figura, nós vemos o esquema geral da composição de licores. Então, conforme eu expliquei anteriormente, o licor é uma bebida alcoólica que se caracteriza pela elevada proporção de açúcar misturado com álcool, água e alguns princípios aromáticos extraídos de frutas, raízes, sementes, sucos, ervas aromáticas, cascas de fruta ou de plantas. Então, nessa figura, ela está ilustrando a composição geral de licores, auxiliando assim no entendimento dos procedimentos essenciais para a produção de licores e que esses licores tenham qualidade e que tenham boa aceitação por parte dos consumidores. Então, o processamento do licor, seja ele de que tipo for, ele consiste basicamente em se misturar em proporções adequadas esses componentes que estão indicados nessa figura. Então, no caso dos licores cremosos, além dos componentes básicos que estão citados, é necessário adicionar leite em pó ou creme de leite, bem como estabilizante e outros aditivos que são necessários e permitidos pela legislação. Então, nessa figura, nós estamos vendo um fluxograma geral do processamento de licores. Então, está vendo o preparo da matéria-prima, obtenção do extrato alcoólico, adição do xarope, mistura, repouso, clarificação, envase e envelhecimento. Então, esse é o fluxograma geral do processamento do licor. Então, vamos falar sobre o processo de produção. Primeiro, começa-se com a lavagem e seleção. Então, a lavagem deve ser feita numa pia, com o uso da solução de hipoclorito de sódio, com concentração de 8 a 1%. Então, deve-se usar 70 ml de hipoclorito misturado a 1.000 litros de água. Então, o critério de seleção é o grau de maturação e o estado geral dos frutos. Então, descascamento e desintegração. Então, as frutas são descascadas e desintegradas, partidas ou cortadas em pedaços menores, são colocadas em um recipiente plástico ou de aço inox, onde as sementes e o material fibroso são separados da polpa, a fim de facilitar o contato com o álcool e passar substâncias aromáticas para a solução durante a infusão. Então, no caso da matéria-prima que foi processada, como ocorre com o chocolate e o café torrado, não há necessidade de preparos prévios, sendo apenas pesado. Então, se necessário,
são misturados ou peneirados. Então, em relação às formulações, então a formulação ela é feita a partir de misturas dos ingredientes álcool, princípio aromático, água e açúcar, em proporções pré-estabelecidas. Então, dentre as maneiras mais conhecidas de se produzir licor, que pode ser por destilação, por adição de essência ou por maceração, a mais utilizada consiste em misturar o álcool com o princípio aromático e deixar em infusão por um determinado tempo. Separadamente, prepara-se o xarope com açúcar e a água fervente. Após o resfriamento completo, adiciona-se o xarope à infusão, que já foi coada, mistura-se, espera-se decantar e em seguida faz-se filtração necessária até resultar no licor propriamente dito. Então, esse tempo de extração da matéria-prima é um dos pontos críticos para a obtenção de um licor de qualidade, pois o tempo de infusão em soluções hidroalcoólicas deve ser suficiente para garantir a completa extração dos elementos essenciais que vão conferir cor, sabor e aroma à bebida. Então, para cada tipo de matéria-prima, há um tempo específico de maceração diferente. Então, para o licor de banana, que é feito a partir de banana nanica fatiada, o tempo indicado é de 15 dias. Já para jabuticaba, são indicados 3 dias e para a laranja, 2 meses. Então, no caso do licor de café, o tempo de extração deve ser de no mínimo 3 dias. Então, esse tempo de extração, ele deve ser influenciado também pelo tamanho das partículas, pela temperatura e pela agitação, e entre outros fatores. Então, para cada processamento, é necessário fazer um ensaio com a finalidade de determinar o tempo adequado de maceração. Então, aqui, o álcool e o aroma, ele vai ficar em infusão, depois vai se obter o xarope, o açúcar mais a água, o xarope mais a infusão vai me dar o licor. Então, os principais ingredientes empregados são a água, o álcool etílico ou aguardente de qualidade, açúcar e o princípio aromático. Então, como os licores são bebidas destinadas ao consumo humano, a água tem que ser de excelente qualidade, principalmente para os licores que são preparados pelo processo a frio. Então, todos esses licores que são preparados a frio, eles não têm tratamento térmico nenhum. Então, por isso que a água deve ser potável, filtrada ou destilada, isenta de contaminação microbiana, não possui sabor e nem aroma. As águas duras, elas devem ser evitadas, pois essas provocam a turvação do licor. Então, em relação ao álcool etílico ou aguardente de qualidade, então, o álcool etílico que é vendido em farmácia não pode ser utilizado em hipótese alguma, porque ele contém substâncias tóxicas como o metanol, que é prejudicial à saúde. Então, são fontes de álcool potável, o álcool de cereais e a vodka, que são os mais utilizados na preparação de licores de fruta, a cachaça, o conhaque e o uísque. Então, o açúcar que pode ser utilizado é o açúcar refinado ou cristal,
Então, o açúcar refinado é o melhor, principalmente para os licores finos e para os incolores, porque além de dissolver mais facilmente na água, ele não passa cor ou sabor à solução. O açúcar cristal só é bem dissolvido a quente e pode conferir ligeira ou forte tonalidade ao licor. Então, isso vai depender de acordo com o seu grau de pureza. Então, ele pode ser batido no liquidificador para ficar mais diluído e facilitar o seu manuseio. Então, tudo isso é feito na impossibilidade do uso do refinado. Então, esses licores, eles são bebidas que possuem grandes variações quanto à matéria-prima, o teor alcoólico e também em relação ao teor de açúcar. Então, conforme a legislação brasileira, o licor deve possuir no mínimo 30 gramas de açúcar por litro. Então, não tem nenhum limite superior. O que se nota é que normalmente são empregados valores bem superiores ao mínimo exigido. Então, o teor de açúcar em licores de frutas varia de 250 a 350 gramas por litro, enquanto os licores cremosos atingem valores de 350 a 400 gramas por litro. Então, durante a fase de preparação do xarope, deve acrescentar uma pequena quantidade de ácido cítrico ou tartárico para promover a inversão do açúcar, a frutose e glicose. Então, isso vai impedir a sua cristalização. Então, em relação ao princípio aromático, são frutas, polpas, cascas e sementes, flores, folhas, cascas e raízes ou essência industrial que vão dar aroma e sabor ao licor. Então, segundo a legislação brasileira, os licores são classificados quanto ao seu teor de açúcar. Então, licor seco, licor fino ou doce, licor creme e licor cristalizado. Então, licor seco é bebida que contém mais de 30 e no máximo 100 gramas de açúcar por litro. Licor fino ou doce é a bebida que contém mais de 100 e no máximo 350 gramas de açúcar por litro. Licor creme é a bebida que contém mais de 350 gramas de açúcar por litro. E licor cristalizado é a bebida saturada de açúcar parcialmente cristalizado. Então, logo a seguir, nós vamos falar sobre frutas cristalizadas. Então, a infusão é o contato íntimo entre a polpa da fruta, do suco, da casca, da folha ou flores e o álcool por um período prolongado para que os componentes aromáticos sejam transferidos. Então, esse período de infusão pode variar de um dia a mais de um ano. Então, essa solução deve ser agitada de 1 ou 2 vezes por dia. Em geral, se gasta de 15 a 30 dias para se fabricar um licor, e esse tempo de infusão vai depender da velocidade com que o aroma é extraído. Então, isso vai variar de acordo com a matéria-prima utilizada. Então, a qualidade do produto depende da infusão. Então, esse recipiente utilizado não deve ser atacado pelo conteúdo da infusão. Para uma melhor digestão do material, recomenda-se utilizar recipientes de vidro de boca larga, mas também pode-se utilizar plásticos do tipo PET ou nylon. Depois tem a filtração e adição do xarope. Então, depois do líquido ter ficado aromatizado e às vezes até colorido, escoa-se toda a mistura sobre um tecido, com o auxílio de uma peneira e de um funil. Em seguida, espreme-se a polpa para retirar o resto do líquido que ficou retido na flanela.
quando se faz a prensagem manual. Após o líquido sofrer a primeira filtração, adiciona-se o xarope. Então, a mistura do xarope à infusão deve ser sempre a frio, pois a maioria das substâncias aromáticas são muito voláteis. Então, deve-se mexer bem com a colher de pau. Depois da adição do xarope, deixa-se decantar por um período de até 20 até 30 dias, se necessário. Vamos falar sobre o preparo do xarope ou calda simples. Então, o açúcar tem a função de adoçar, dar suavidade e consistência agradável ao licor e sempre é aplicado sob a forma de xarope, pois assim sua distribuição no líquido é mais uniforme do que seria se os cristais fossem misturados diretamente aos outros ingredientes. Então, o xarope é uma solução concentrada de açúcar em água e a densidade em graus Brix está entre 60 e 75 e é feito separadamente do restante da infusão. Então, o açúcar não se mistura bem no álcool, nem nas misturas hidroalcoólicas. Então, geralmente, a mistura ela é fervida, principalmente se o açúcar for cristal, que se dissolve muito mal a frio. Já o açúcar refinado se dissolve bem na água fria, até 197 gramas para cada 100 ml de água. Se passar dessa quantidade, só será possível dissolvê-lo na água até o limite de 487 gramas para cada 100 ml a uma temperatura de 100 graus centígrados. Então, o processo de clarificação de licores tem como objetivo reduzir sua turbidez e evitar a formação de flocos que vão sedimentar no fundo das garrafas. Então, são retidos durante a clarificação compostos responsáveis pela turbidez e pela sedimentação, como as pectinas, numerosos carboidratos e o complexo tanino-proteína. Então, em licores de frutas, como a acerola, é comum o aparecimento desses flocos que sedimentam no fundo das garrafas durante o armazenamento. Esses sedimentos, eles depreciam a qualidade sensorial da bebida junto ao consumidor. Então, esse processo de clarificação, ele tem como objetivo evitar a formação e a precipitação desses flocos, oferecendo uma bebida de melhor aceitação visual. Então, a forma mais simples de se fazer a clarificação consiste em aguardar a ocorrência da decantação natural e aí se faz uma nova filtragem e o invase do sobrenadante. Só que esse processo natural, ele é lento e ele não imprime rapidez à operação. Então, para se fazer um processo de clarificação mais rápido, então se emprega uma técnica que é capaz de acelerar a decantação. Então, uma dessas técnicas se chama colagem e ela consiste em adicionar cola de peixe, gelatina ou clara de ovo. Então, se usa essa clara de ovo. E como que é o uso dessa clara? Então, vai se misturar a clara de um ovo em 100 ml de água, agitando muito. À medida que a solução vai se homogeneizando, acrescenta-se mais água, agitando até completar 1 litro. Então, os xaropes utilizados na formulação dos licores, eles podem ser simples. Os mais usados, água e açúcar. Ou pode ser os compostos, que é água, açúcar,
mais um terceiro elemento, que é suco de frutas, infusão ou essência. Em alguns casos, se emprega também glicose ou mel de abelha, misturado junto à sacarose ou no lugar dela. Só que o uso de mel e de glicose tem que ser evitado, pois, apesar dele ser mais solúvel em álcool, ele é menos solúvel em água do que o açúcar comum. E, além disso, ele tem menor poder edulcorante. Então, vamos ver uma formulação básica de um xarope simples. Então, 2 partes de açúcar para 1 de água. Por exemplo, 2 kg de açúcar para 1 litro de água. Misturar o açúcar e a água na panela e levar ao fogo sem mexer. Quando ferver, abaixar o fogo e cozinhar mexendo lentamente até o açúcar dissolver-se por completo ou até virar uma calda, mantendo a fervura e o volume constante. Nunca esquecer de filtrar o xarope com um filtro de papel ou um coador de pano, principalmente se ele foi clarificado com albumina. Esfriar antes de misturar com a essência. E a quantidade de açúcar no xarope, ela pode variar, porque os licores, eles são divididos em 4 categorias, que vão diferenciar em relação à proporção de álcool, açúcar e água. Então, aqui nós estamos vendo a classificação de licores quanto à proporção de álcool, açúcar e água. Então, é enquadrado em 4 categorias: ordinário, meio finos, finos e superfinos. Em relação à concentração de álcool, os ordinários 1000 litros, meio finos 1000 litros, finos 1000 litros e superfinos 1000 litros. Açúcar, ordinários 1000 quilos, meio finos 1000 quilos, finos 1000 quilos, superfinos 1000 quilos. Em relação à concentração de água, 2000 litros, ordinários, 1500 meio finos, 1000 finos e 500 superfinos. Então, vocês conseguem observar que a concentração de álcool 95 graus GL e açúcar é a mesma concentração. O que vai variar é a concentração da água. Então, como que eu preparo do xarope composto ou de frutas? Então, se usar 1,75 parte de açúcar para 1 parte de suco, ou misturar 1 litro de calda para cada meio litro de suco de fruta. Então, mexer a mistura, levar ao fogo e esperar atingir o ponto. Então, deixar em repouso de 1 a 2 dias, decantar ou filtrar para a separação das impurezas. Então, principalmente quando se usa a albumina, no processo de clarificação. Então, essas proporções de 1,75 para 1, elas foram tomadas em condições médias e pode variar de acordo com o tipo e a quantidade do licor e das impurezas. Então, o xarope de frutas assim preparado pode ser conservado por um longo tempo e quando se deseja fazer o licor, é só misturar a água, o álcool ou a aguardente nas proporções desejadas. Então, vamos ver como se prepara um xarope de abacaxi. Então, os ingredientes: meio quilo de açúcar para 1 litro de água e cascas de um abacaxi. Então, lave bem as cascas de abacaxi e depois coloque-as numa tigela. Cobre as cascas com açúcar, coloca 1 litro de água fervente em cima. Deixa descansar de um dia para o outro, mexendo periodicamente. Levar ao fogo e deixar ferver até atingir o ponto de calda
deixar de esfriar, coar e engarrafar. Então, agora nós vamos ver o processamento do licor de abacaxi. Então, 1 kg de açúcar, 250 ml de água, 250 ml de álcool a 95 graus GL e um abacaxi grande. Processamento: descascado e cortado o abacaxi em pedaços, retirado o miolo da polpa, ferver os pedaços de abacaxi na água, espremê-los numa peneira e em seguida passar no coador. Juntar o açúcar e deixar a mistura ferver até engrossar, que é o xarope. Retirar do fogo, esperar esfriar e acrescentar o álcool, misturando bem. Filtrar e engarrafar o licor, deixando descansar por no mínimo 2 meses. Então, depois de obtido o extrato alcoólico e o xarope de açúcar, todos os ingredientes são misturados em proporções bem definidas para a obtenção do produto final de acordo com o estipulado em cada formulação. Então, ele passa por um período de repouso para promover a decantação dos sólidos insolúveis. Então, decorrido esse tempo, ele é filtrado e envasado. Então, além do período de repouso, é possível fazer a clarificação do licor, utilizando agentes clarificantes e, com isso, obter um produto de melhor estabilidade física. Nós vamos falar sobre fruta cristalizada. A fruta cristalizada é o produto preparado com frutas, nas quais se substituiu parte da água da sua constituição por açúcares, por meio de uma tecnologia adequada, recobrindo ou não com uma camada de sacarose. Então, as frutas cristalizadas, elas advêm do processo de cozinhar a fruta várias vezes, usando bastante açúcar, até que este fique totalmente cristalizado sobre ela. Então, as frutas cristalizadas, quando recobertas ou não com uma camada de cristais de açúcar, elas costumam ser servidas com café ou usadas em bolos e sobremesas. As cascas de frutas cristalizadas, elas podem ser utilizadas em bolos e confeitos. As frutas mais comuns são abacaxi, figo, laranja, cidra, mamão e tâmaras. As frutas glaciadas, quando recobertas por uma camada contínua de açúcar, costumam ser utilizadas na decoração de pratos salgados, bolos e doces. As frutas mais utilizadas são abacaxi, damasco, figo, laranja e cereja. Nós estamos vendo o processamento de frutas e hortaliças cristalizadas ou glaciadas. Então, nessa imagem, nós estamos vendo a descrição das etapas do processamento. Então, primeiro, começamos pelo recebimento da matéria-prima. Então, a matéria-prima deve chegar na indústria, acondicionadas em caixas de plástico, sacos, caixas de madeira ou outra embalagem. Então, o tipo a granel deve ser evitado. Depois disso, tem a lavagem do produto. Então, a lavagem serve para remover as sujidades da superfície e ela pode ser feita por imersão em água, por jatos d'água ou com e sem escovação. Depois, antes do descascamento ou pelagem do produto, tem a seleção do produto. Então, a seleção visa separar a matéria-prima estragada das que estão em ótimas condições e, em geral, é feito manualmente. Depois tem o descascamento ou pelagem do produto, que pode ser feita manual, com uso de facas de inox, ou pelo uso de máquinas apropriadas, através do processo químico, que é a lixiviação, por vapor quente ou água quente. E depois tem o corte,
O corte pode ser feito em metade, pedaço, fatia, cubo ou tira. Ou pode ser feito manualmente ou feito em máquinas apropriadas. E depois nós seguimos ao processo de branqueamento ou escaldamento. Então vocês já viram isso quando nós estudamos os métodos de conservação pelo uso do calor. Nós vimos o processo de branqueamento. Então o branqueamento ele é realizado no processamento de frutas e hortaliças cristalizadas ou glaceadas. Então qual que é o objetivo do branqueamento? É inativar as enzimas, retirar os gases, melhorar a consistência e manter a cor do produto. Então, esse processo de branqueamento, ele permite a redução da carga microbiana superficial, inativa as enzimas da superfície dos pedaços da fruta, elimina o oxigênio dos tecidos, elimina o volume do produto inteiro ou dos pedaços, elimina odores e sabores desagradáveis, elimina a mucilagem de algumas hortaliças, realiza a manutenção da cor verde de alguns tipos de hortaliças e esse processo de branqueamento ele é realizado de acordo com o tempo e a temperatura. E esse tempo e temperatura vai depender da espécie a ser utilizada, da espécie a ser realizada o branqueamento. Então, depois de feito o branqueamento, tem a impregnação do produto com açúcar. Então, o produto ele é mergulhado em xarope de açúcar, pode ser sacarose ou glucose, ou a mistura dos dois, em uma concentração de 40% a 60%, aquecendo e resfriando o produto de maneira intermitente, até o que o xarope alcance uma concentração de 67 graus Brix. Então, esse tempo vai depender do equipamento trocador de calor, a sua sofisticação. Então, esse tempo pode ser maior ou menor. Então, no xarope também pode ser adicionados os aditivos necessários. Então, pode-se usar ajustadores de pH, que são os ácidos cítrico, lático, málico, tartárico, que pode ser empregado na concentração de 0,2 a 1%. Pode também ser usado os endurecedores, que é permitido pela legislação o cloreto de cálcio, hidróxido de cálcio, o gluconato de cálcio na proporção de 200 mg por quilo. E pode-se usar também os conservadores, o ácido sórbico, benzoico e os sais de cálcio, potássio e sódio, na concentração de 0,2%. Depois disso tem o escorrimento em peneira. Então, após a impregnação do produto com açúcar, então retira-se o produto do xarope e coloca ele numa peneira. Lava em água corrente rapidamente. Então, deixa escorrer até parar de gotejar. Qual que é o objetivo do escorrimento em peneira? É retirar o excesso de açúcar da superfície do produto. Depois disso, seca em estufa. Então, a secagem do produto deve ser feita em estufas a 85 graus centígrados até obter uma umidade final inferior a 25 graus centígrados. Então, esse produto ele é espalhado na bandeja e essa bandeja tem que ter uma tela no fundo. E depois temos o processo de cristalização. Então, após a secagem do produto, vai se mergulhar o produto em uma solução de 10% de goma arábica. Em seguida, coloca no açúcar cristal e coloca na estufa novamente por um pouco tempo para secar a goma arábica. Mas por que goma arábica? Qual que é a função da goma arábica?
A função da goma arábica é estabilizar a superfície do produto, evitando que o produto fique pegajoso, e isso também ajuda a aderir o açúcar no produto. E o que é a goma arábica? Se nós vamos usar a goma arábica para cristalização, a gente precisa saber o que é ela. Então, a goma arábica ela é extraída a partir do exudato de árvores acácia e é uma goma neutra ou levemente ácida e contém cálcio, magnésio e potássio. Então, a goma arábica ela retarda a cristalização do açúcar em confeitos e também estabiliza emulsões e atua como espessante. Então, em bebida, ela atua como emulsificante e estabilizante de espuma. E ela apresenta excelentes características de encapsulamento. Também é um agente fixador de aromas em misturas secas para bebida. Então, se quiser cristalizar as peças, elas podem ser glaceadas após a secagem. Depois disso, tem o acondicionamento e embalagem, a rotulagem e, por final, o armazenamento e a comercialização. Preparar o figo cristalizado. Então, os ingredientes: 1 kg de figo, 1,5 kg de açúcar refinado, 1 kg de açúcar cristalizado e meio litro de água. Então, limpar os figos, fazer uma calda rala, colocar os figos na calda e deixá-los ferver até que fiquem transparentes e a calda em ponto de pasta. Então, essa calda em ponto de pasta ou espelho é quando a calda escorre da colher ou o garfo. Outra maneira de verificar esse ponto é colocando um pouco da calda entre os dedos. Então, eles devem deslizar sem resistência. E atinge esse ponto quando a calda estiver a 117 graus centígrados. Então, é a base para frutas cristalizadas, bom bocado e baba de moça. Depois disso, deixar os figos repousando na calda até o dia seguinte. Colocar os figos na peneira para escorrerem, deixando secar um pouco. Passar um por um no açúcar cristalizado e deixar secar ao sol. Com dúvidas? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus.